Cortes de cabelo 2022. Os cortes de cabelo 2022 já estão bombando nas redes sociais bem como nas cabeças das famosas, nos salões de beleza e prometem trazer um novo ar e energia. Por isso, é hora de conhecer quais são as tendências. Inclusive, esse post é especialmente pensado para você que ama as tendências de beleza e quer explorar mais o que está rolando no mundo inteiro quando o assunto são fios. Então, vem comigo conferir essa lista completíssima com as 9 melhores apostas para arrasar em frente ao espelho, se sentir ainda mais linda e poderosa para conquistar tudo que esse ano tem a oferecer. Vamos lá! Mas antes, por favor, minha linda, inscreva-se em meu canal para receber as melhores dicas de beleza e dê um joinha neste vídeo. Gratidão! O reinado do Bob não acabou e ganha mais versões. O corte Bob é, de longe, um dos que mais fizeram a cabeça das mulheres em 2021, estando em todas as listas de tendências e mídias. Em síntese, o que mais atrai a atenção neste corte é a versatilidade e praticidade para o dia a dia, ao mesmo tempo que tem um efeito elegante e super atraente. Mesmo ao usar os fios mais bagunçados, com as pontas mais despojadas, o Bob ainda passava aquela sensação de poder, jovialidade e até sensualidade. O resultado é que o seu reinado continua. Para 2022, o Bob ganha 2 versões ainda mais incríveis para você mudar o seu visual de uma vez por todas. A primeira é um Bob que varia de comprimento, alguns mais curtos, com acabamento na linha da mandíbula, ou mesmo aqueles que chegam até na curva do ombro. Ou seja, dá para migrar entre uma opção mais curtinha ou não, de acordo com sua preferência. A segunda versão vem diretamente dos desfiles de verão onde o Bob é mais curto na frente, lateral e mais comprido atrás. Nesse você terá mais destaque para as linhas do rosto, ajuda a angular o contorno natural, e ainda eleva as maçãs. Isso também garante um efeito mais forte e punk, que combina bastante com a nova moda. A atriz Lucy Hale é grande fã do corte e vem esbanjando feminilidade. Quer mais uma dica? Então, vale a pena conferir o Boy Bob, um clássico que voltou com tudo para trazer à tona a textura natural. Assim, a ideia é deixar o cabelo livre em um corte cheio de movimentos, com franja mais curta e pontas sem muita estrutura. Frente Bob. O Frente Bob é um dos cortes queridinhos de 2022, que fica logo abaixo da ponta das orelhas. Basicamente, o corte traz mais destaque para as linhas da face, principalmente para o maxilar e lábios. Por isso, ajuda muito as mulheres que querem mostrar o rosto ao invés de se esconder atrás dos fios. Esse corte é muito elegante, e é muito usado com franjinhas mais curtas ou mesmo sem franja, mas com a parte frontal um pouco desfiada, para dar algum movimento aos cabelos. Geralmente, esse tipo de corte é bastante simétrico, com os fios retinhos, mas você também pode optar por deixar a parte frontal mais comprida ou repicar levemente as pontas. Inclusive, um corte parecido é o blunt, também curtíssimo e mais brusco, totalmente reto e sem franja ou qualquer repicado. Todos esses cortes mais retinhos e curtos é uma tendência minimalista que promete conquistar o coração de milhares de mulheres e combina com todos os tipos de curvatura. Então, as cacheadas também podem aproveitar para mudar o visual. Combinando camadas entre os cortes de cabelo 2022. Os cortes em camadas fizeram sucesso há alguns anos, voltaram com tudo em 2022 para garantir mais leveza ao visual. Dessa forma, trata-se de uma opção para deixar o visual compacto e com movimento, evitando aquele aspecto pesado, principalmente se você tem um cabelo muito cheio. Inclusive, é ideal para todos os tipos de fios, desde os mais grossos e lisos até os mais enrolados. Entretanto, é pouco indicado para fios que embaraçam com muita facilidade, mas é uma opção para os fios que estão precisando de uma repaginada. Mas o que isso quer dizer? Bom, esse corte consiste em criar uma camada sobre a outra, mantendo o comprimento, mas eliminando o corte retinho. Assim, você tem em torno de 2 a 4 camadas, deixando as de cima mais curtas e criando um volume natural. Esse tipo de corte combina muito com cabelos mais pesados e com os cacheados, já que dão leveza ao visual. Inclusive, esse corte combina muito com as franjas. Buzz cut. O buzz cut é um corte de cabelo que, com certeza, deixa algumas mulheres pensando, será mesmo que eu consigo? Acontece que os últimos anos mostraram que as mulheres de cabelo curto têm sim muita feminilidade, e podem garantir sensualidade, praticidade e muito mais. Claro que não são todas as mulheres que realmente gostam dos fios bem curtinhos, mas é uma tendência ousada e ideal para quem quer se desprender dos fios longos. Então, cortar bem curtinho, em estilo Joãozinho, traz mais destaque para o rosto, incluindo todos os pontos, pode ajudar a destacar o pescoço e colo, e ainda otimiza a rotina. Afinal, você não perder muito tempo do dia com os cabelos. Mas, se você não está pronta para raspar, cortar tudo, pode optar pelo tapered cut, que também está em alta. O tapered tem as laterais e nuca raspadas ou mais baixas, mas a parte superior da cabeça fica com os fios mais longos. Inclusive, combina com todos os tipos de curvatura, desde os mais lisos até os mais cacheados. Moderno shag de hair.
O shaggy hair é um corte que veio diretamente dos anos 70, e uma das aparições mais marcantes foi nos fios da cantora Billie Eilish. Caso você não esteja se lembrando, basta pensar nos fios super bagunçados, pontas repicadas, muito movimentos e franjas com mais volume. Inclusive, lembram muito as mulheres que usavam bobs apenas nas pontas para deixá-las encurvadas. Existem diversas vantagens em optar por esse corte, e uma das principais é facilitar a rotina. Como o visual é mais espontâneo e despojado, você pode secar naturalmente ou não e deixá-los desalinhados, com as pontas bem rebeldes. As franjas podem ser mais curtinhas ou mais alongadas, lembrando um franjão jogado para as laterais. Vale destacar que a parte frontal é mais repicada, trazendo mais volume e ideal para dar um contorno diferente ao rosto. Pechie cut e side cut entre os cortes de cabelo. Quer ousar muito e ter um visual incrível? Então, você não pode deixar essas duas dicas de lado. Basicamente, o pechie cut é curtinho ou totalmente raspado na nuca e nas laterais, mas tem uma franja alongada. Já o side cut é aquele que tem uma das laterais, ambas ou a nuca raspada, muito usada para fazer desenhos ou pintar de outro tom. Mas o restante dos fios fica do tamanho que você quiser. Nessa segunda opção, você tem a vantagem de mostrar esse detalhe apenas quando quiser, ao prender, mas também consegue esconder. É uma opção interessante para quem precisa manter um estilo mais formal no trabalho ou dentro de uma empresa, mas aposta em um visual bem diferente e cheio de personalidade. Bloom Cut 2022. O Bloom Cut é ideal para quem quer começar a cortar os fios mais curtos, mas ainda quer ter algum controle, ou mesmo conseguir prender as madeixas na hora de se exercitar, sair ou quando bate o calorzão do verão. Amado pela Hailey Bieber, o corte tem como principal destaque a base totalmente reta. O comprimento fica na altura da clavícula e, quase sempre, é usado em um estilo mais despojado, com algumas ondas leves. Aqui você não vai ver pontas repicadas, mas pode adicionar uma franjinha, ou mesmo um franjão para dar contorno ao rosto, ou mesmo para finalizar como mais gosta, jogando tudo para um dos lados. Ao mesmo tempo, o Bloom Cut é um dos cortes para cabelos curtos 2022 mais livres, já que existem diferentes opções de comprimento. Por exemplo, você pode deixar um pouquinho mais curto, onde termina o pescoço, ou até um pouquinho mais longo, em torno de 2 dedos abaixo da clavícula. Logo, é uma opção democrática para começar a se apaixonar por madeixas mais curtinhas aos poucos e sem radicalizar. Bobca Hair. O Bobca Hair é um estilo bem diferentão, e que já fez muitas mulheres se apaixonar, inclusive a cantora Billie Eilish em mais uma de suas mudanças. Basicamente, o corte é semelhante ao bob, ficando na altura do pescoço e com destaque para as pontas e camadas, que são muitas. A ideia é criar um visual bastante despojado que cria uma moldura em volta da face e dão bastante movimento aos fios. Geralmente, as pontas são usadas em encurvadas, com aquela sensação de fios revoltados. Esse corte também combina muito com franjinha na altura das sobrancelhas, ou um pouco acima, com as pontas repicadas. Outra opção é deixar a franja um pouco mais longa, usando-a dividida e apostando em mais volume na parte frontal do rosto. Por ser um corte simples e naturalmente mais volumoso, é fácil de usar no dia a dia com o apoio de mousses ou pomadas, sendo uma opção para deixar secar naturalmente. Para os cabelos muito cacheados ou crespos, esse tipo de corte pode não alcançar o resultado esperado, já que a curvatura pode trazer certa ordem para os fios. Neste caso, você vai notar mais um corte em camadas do que o bobca. Baby Bang. Entre os cortes de cabelo 2022 que você pode chamar de seu é o Baby Bang, ideal para quem ama uma franjinha. Ao contrário de outras opções aqui, esse é um tipo de corte que se adapta facilmente aos fios mais curtos ou alongados, mas sempre tem a franja. Basicamente, o corte tem as pontas mais repicadas e bagunçadas, garantindo um visual despejado, livre e bonito. As franjas ficam acima ou na linha da sobrancelha, e podem ser mais cheias ou com poucos fios. Nas versões mais curtas, o Baby Bang aposta em um visual com mais curvas, então, é comum manter a curvatura natural, ou até usar bobs para dar mais destaque às linhas da face. Inclusive, o corte pode ter as laterais mais alongadas e repicadas, seguindo as franjas e contornando o rosto. O movimento, mas também interessante é o one-end. Este é um corte reto na altura do pescoço, sem nenhuma camada, desfiado ou franja. Cores de cabelo 2022, principais tendências. Cores de cabelos que prometem bombar em 2022. Fiz uma pesquisa incrível das cores que estão com tudo para este ano, e quem sabe assim, você se joga nessa tendência e descobre uma nova paixão. Vamos lá? Candy Color. O Candy Color é uma das tendências de cores de cabelo 2022 que também podem ser encontradas nas roupas, acessórios, sapatos e muito mais. Em síntese, trata-se de usar cores de doces nos cabelos, desde os tons mais discretos, como os tons pastéis, até os mais fortes que parecem neon. Um dos tons mais queridinhos deste ano é o rosa e azul, em todas as suas variações possíveis.
como o azul petróleo, bem escuro e que se mistura facilmente nos fios pretos, até os mais clarinhos, que lembram uma pastinha ou aquelas tintas de colorir papel. Vindo em contraponto com a ideia de fios que parecem mais naturais, a tendência Candy Color tem muita personalidade e estilo, sendo que não são todas as mulheres que amam. Você pode ainda escolher pintar o cabelo todo, apenas o comprimento, ou mesmo uma pequena parte com mechas, por exemplo. Marrom acetinado. Entre as tendências fundadas pelo clã Kardashian-Jenner, uma das que não podem ficar de fora são os cabelos. Para 2022, já é possível notar um aumento na busca pelo chamado marrom acetinado, aquele tom de cabelo tão perfeito que nem parece de verdade. O destaque do tom está no brilho e na cor mais viva, o que significa cuidados para manter a hidratação em dia e matizar. Para as mulheres que já têm os cabelos marrons e castanhos, é uma aposta certeira para manter a cor e saúde dos cabelos, mas dar um novo aspecto para as madeixas. Da mesma maneira, é uma opção para aquelas que já estão mudando de tom há algum tempo e querem uma mudança radical, revitalizando a cor e devolvendo o brilho e maciez. Misturando tons entre as cores. Uma aposta que vem crescendo desde dezembro de 2022 é a mescla de tons, ou seja, ter duas cores em proporções semelhantes, ainda que seja uma moda dos anos 2000. Inclusive, depois do lançamento do longa Malévola, você com certeza viu muitas mulheres com os cabelos metade branco e metade preto nas revistas ou mesmo nas redes sociais. Assim, misturar os tons é uma opção ousada, cheia de personalidade e que mostra o desejo de se aventurar e ir além, sempre chegando ao limite e até mesmo ultrapassando a tal linha. Mas pode ficar tranquila, você não precisa optar apenas por cores fantasias. Também existem as opções mais clássicas. Por exemplo, você pode misturar um tom de castanho com loiro, marrom com castanho, preto com marrom, cinza com loiro ou mesmo os coloridos. Algumas mulheres também optam por algo mais discreto, como manter a parte superior de uma cor e pintar apenas uma parte inferior do cabelo, como a região da nuca e laterais. Dessa forma, você consegue esconder ou dar destaque à mudança, de acordo com o penteado. Sendo assim, existem diversas possibilidades para mesclar os tons nas madeixas e sair da zona de conforto. Cobre e ruivo. Praticamente todos os tons de vermelho estão entre as cores de cabelo 2022 para arrasar, se sentir bela e trazer mais vivacidade para os fios. Inclusive, conheço muitas mulheres que só se encontraram ao usar entre os tons de cobre e ruivo. Assim, o cobre é aquele tom bastante elegante e que pode trazer um efeito mais natural, como se os seus fios realmente nascessem daquela cor. Já o ruivo é um cabelo geralmente mais vivo, que aposta em tons de vermelho mais fortes e impactantes, cheios de força. Nas duas opções, você pode escolher vários tons, fazendo uma seleção entre os avermelhados, intensos, acobreados, dourados e mais. Esse tom combina bastante com todos os tons de pele, mas quanto mais claro, maior será o destaque e impacto. Justamente por isso, as mulheres brancas optam por versões mais naturais, as morenas amam os vermelhos intensos. De qualquer forma, fica incrível. Agora já existem produtos para você passar por essa transição e manter a curvatura natural. Tenha você um cabelo bem liso, cacheado ou crespo. Tons de castanhos. Sim, meus amores, os tons de castanho estão com tudo para este ano, e são uma mudança bem-vinda para as mulheres que querem um outro tom. Além de ser super natural, o castanho é uma cor vibrante, repleta de possibilidades que pode ajudar você a destacar ainda mais suas características, como o formato do rosto e lábios, olhos, maxilar e assim por diante. Ou seja, não descarte o tom apenas por achar que ele é comum. Pensando nisso, junto com a aposta da cor, outras tendências vêm em parceria como castanho, como ombre hair, luzes mais delicadas, mechas para dar mais profundidade e cortes incríveis. Além disso, os tons acobreados e bronze também estão entre as tendências junto com as franjas e pontas mais claras. Um dos tons de castanha que também promete ficar em alta é o malva, que lembra um pouco o tom de vinhos tinto. Preto carvão. Se você andou acompanhando os tapetes vermelhos por aí, pode ter notado que algumas famosas voltaram ou apostaram tudo no preto, inclusive os cabelos. Exemplo disso é a belíssima Megan Fox, que até então vinha com um tom mais castanho, e sempre com mechas mais claras, chegou a aparecer com uma lace completamente platinada. Ainda que seja uma tendência bastante ousada, já que não é fácil tirar o tom escuro dos fios, o preto realmente está voltando. Quer outro exemplo? A Kourtney Kardashian também vem aparecendo com os fios bem escuros há alguns meses juntamente com os fios bem curtos, seguindo a linha do maxilar. Cabelo loiro 2022, tendências em cortes, cores e mechas. Se você está pensando em mudar o visual, ou mesmo dar uma repaginada, conhecer as tendências de cabelo loiro 2022, a melhor alternativa para saber o que está rolando por aí. Então, fiz uma pesquisa completa com todos os cortes, cores e mechas que vão bombar para você se inspirar e começar a escolher. Vamos lá? Cogumelo.
O loiro cogumelo é um tom fechado, que passa a sensação de marrom claríssimo e que tem algumas mechas, fundo ou mesmo uma nuance acinzentada. Justamente por isso, pode garantir um aspecto mais natural ao fio. Dessa forma, é um tom super elegante e ideal para as mulheres que amam loiro, mas estão cansadas da cor claríssima ou das mechas mais conhecidas. Cabelo loiro ouro. Os cabelos loiros ouro é um tom mais vivo e que está sempre voltando na moda. Inclusive, é uma opção para quem mais ama as cores tradicionais, um resultado mais natural, que dão aquele aspecto de que os fios realmente são seus. Nesta opção, as mechas podem ser totalmente puxadas para o tom, ou mesclar com mel, e até mantendo a raiz natural. Platinado. Se você gosta de ousar e quer impactar e mudar de verdade, o platinado é uma das melhores opções. Considerado como um dos melhores tons para o verão, lembrando que se trata de um loiro mais branco ou mesmo acinzentado. Seja mantendo a raiz e fundo para dar profundidade, ou mesmo clareando o cabelo todo. Sombré e ombré. Entre as opções de cabelo loiro 2022, o ombré hair e o sombré vêm como os queridinhos das mulheres. Basicamente, o ombré é aquele efeito mais marcante, como um degradê. Já o sombré é um efeito mais esfumaçado e natural, que passa uma sensação visual de que os fios não foram descoloridos. Em termos simples, o ombré tem mais contraste com a raiz e o sombré menos contraste, como uma versão light. No geral, as duas opções garantem muito brilho, destacam os fios e são bastante sofisticados. Strawberry Blonde é uma das opções de cabelo loiro 2022. O Strawberry Blonde é um tom que flerta com o ruivo e garante um visual realmente poderoso e bem diferente. Combinando com todos os tons de pele, os fios ficam com aspecto bem sensual e poderosa, por ser uma cor mais potente. Vale destacar que se trata de um tom mais quente, geralmente com mechas ou mesmo com uma raiz nesse tom e clareando no comprimento. Outra opção é mesclar no cabelo todo. Surfer Chic 2022. O Surfer Chic é a sensação para as mulheres que são loiras, mas ainda querem clarear mais os fios. Geralmente, é uma opção que faz parte do processo de clareamento, mas que pode ser também o seu objetivo final. Mantendo a raiz natural, o tom Surfer Chic lembra bastante aqueles que estão sempre nas praias, tomando sol. Isso porque a cor dá a sensação de cabelo queimado de sol, com mechas que podem variar bastante em espessura. Por isso, tem um mix bacana de tons, é inspirado nas surfistas americanas. Loiro rosé. Entre as opções de cabelo loiro 2022, o rosé é uma moda nova, e que vem se destacando desde o segundo semestre de 2021. Acontece que todos os tons mais coloridos estão em alta, deixando o visual bastante despojado. Entretanto, ao contrário de ser aquele tom que causa um impacto, quer ousar, mas ainda quer um visual que se adapte ao trabalho, o loiro rosé é bastante interessante. Basicamente, o tom tem com mechas ou fundo puxado para o pêssego, uma tonalidade mais quente. Blondor Free Lights com novas releituras. As luzes estão entre as apostas mais tradicionais para clarear os fios ou mesmo para dar profundidade, movimento e volume. Bastante moderno, as luzes são mechas mais finas, que se misturam ao restante dos fios. No geral, o mais comum é fazer as luzes em 50% dos cabelos, mas também pode variar para mais ou menos, de acordo com o tom que você quer alcançar. Ao contrário de uma mudança radical, as luzes são ideias para garantir um efeito mais sutil, se misturando no tom natural. Outra opção é fazer as luzes invisíveis, que são mechas extremamente fininhas que criam apenas pontos de luz. Essa é uma opção para quem já temos cabelos loiros e quer apenas destacar mais os cabelos e evitar aquele tom mais chapado. Tenha gostado. Me ajude dando um joinha. Gratidão. Curta, comente e compartilhe o nosso canal. Beijos no coração. Nath.